vamos começar aqui com uma frasezinha, né? O Vitor gosta das frasezinhas pra caramba. Vitor, vou ler pra você, viu? Ó, nas palavras de Warren Buffett, abre aspas, você só precisa fazer algumas poucas coisas certas na vida, desde que não faça muitas coisas erradas. Boa. Né? Então a gente precisa fazer bastante coisa certa e fazer pouca coisa errada, né? A gente costuma aprender muito com nossos próprios erros, né? É verdade. Né? A gente precisa... Isso é sabedoria. Sim. Sabe a Aprender, pessoa que aprende com os próprios erros, né? Sim. E com os erros dos outros, né? Verdade. Principalmente com os erros dos outros, Melhor né? ainda. É até melhor, né? Melhor ainda. Bem, vamos começar aqui para acompanhar da semana passada, né? O Vitor, todo final do Giro pelo Mundo, ele coloca ali o que a gente deve acompanhar na semana seguinte para a gente poder ficar por dentro do que vai acontecer. E no dia 11 de novembro agora, saíram os resultados aí das contas públicas de setembro, né, aqui no Brasil. E o nível da dívida líquida pública em setembro ficou em 62,4%. Então, o endividamento em relação ao PIB ele está perto de alcançar o nível máximo da série histórica desde setembro de 2002. E a gente tem muita gente endividada no Brasil. A gente, inclusive, daqui a pouco vai falar sobre isso. Dia 12/11, na ata do Copom, né, do Brasil, na ata o comitê afirmou que uma deterioração adicional das expectativas podem levar a um prolongamento do ciclo de aperto de política monetária, né? O comitê ele afirma que incorpora em seus cenários uma desaceleração no ritmo de crescimento dos gastos públicos ao longo do tempo e reforça a necessidade da sustentabilidade das regras fiscais. Isso aí a gente já tem comentado já alguns episódios para trás, né? O governo ele precisa enrijecer mais aí suas regras de gasto público, né? Dia 12/11 também saiu a pesquisa mensal de comércio de setembro no Brasil. Os dados do IBGE eles mostram um desempenho mais forte da indústria e do varejo também, que cresceram aí respectivamente 1,6% e 1,3% no terceiro trimestre. Dia 13/11 também saiu a pesquisa mensal de serviços de setembro no Brasil, registrou uma alta de 1%. Também dia 13 saiu o resultado aí da inflação ao consumidor, o CPI, né, nos Estados Unidos, de outubro. O índice de preço ao consumidor amplo, aí, que é o CPI, né, na sigla em inglês, subiu 0,2% no mês passado. Foi um resultado esperado e em 12 meses o núcleo da inflação acumula uma alta aí de 3,3%. Né? O PIB do terceiro trimestre no Reino Unido também cresceu, né? Houve um crescimento aí em relação ao terceiro trimestre de 2024, ficou em 0,1%. E o resultado ele veio abaixo do esperado, mas com uma boa composição aí entre os setores. Pessoal, deixa eu só abastecer meu copinho aqui, porque tô com a garganta um pouco doendo. E vamos seguir. Bem, agora vamos lá para começar de fato as notícias da semana, né? Vamos começar com terça-feira, vamos falar de economia aqui um pouquinho. Dia 12/11, faz meio ano que o déficit do Brasil fica acima do 1 trilhão de reais. Né? Então, pelo sexto mês seguido, o Brasil ele teve um déficit nominal maior do que 1 trilhão. Embora o rombo tenha diminuído de um mês para o outro, faz pelo menos meio ano, né, que o país gasta muito mais do que arrecada de impostos. Né? Então, traduzindo aí, se a gente gasta mais do que a gente ganha, o que acontece, hein, Auristela? Vou interromper seu mapa mental ainda. Aí dá muito ruim. Dá muito ruim. A conta não fecha. Não vai fechar. A conta não fecha. Não vai fechar. Isso é para tudo, você para pensar, né? Sim. Se a gente come mais do que gasta, a conta não fecha. Não fecha. Né? Se exercita mais do que come, a conta também não fecha. Exatamente. Tem que haver equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio, exatamente. É verdade. Né? Então, traduzindo, se é a primeira vez que você se depara com as palavras déficit e nominal, uma na sequência da outra, o que você precisa entender é o seguinte, que nessa conta os juros da dívida também estão no prejuízo. Ou seja, tudo que o nosso país deve de juros de empréstimos que fez, né, que foram feitos, estão sendo contados e eles são responsáveis por mais de 75% desse rombo.
Isso enquanto temos aí a terceira maior taxa de juros real do mundo, né? Então, e por falar em déficit, né? Ele cresceu mais de 250% entre as estatais. Então, empresas públicas brasileiras fecharam aí com um déficit de 7,4 bilhões entre janeiro e setembro. Então, esse foi o maior valor já registrado desde 2012. E já a dívida pública, a dívida brasileira pública, né? A bruta, no caso, ou seja, é tudo que o governo deve, chegou a 78,3% do PIB. Então, ou seja, só para se entender, de 100% do que o Brasil produz, quase 80% é dívida. Então, você imagina o seguinte, você ganha lá um salário lá de 10 mil reais e você, com esse salário de 10 mil reais, você já tem que pagar 8 mil de dívida. Te sobra 2 mil só para você pagar o restante. Como é que faz? Não faz, né? Não faz. É difícil. E isso representa em valores 8,9 trilhões de reais, né? Quando o Lula subiu a rampa do Planalto em janeiro de 2023, essa relação era de 72. Então a gente teve um aumento aí desde que o Lula assumiu até agora, um aumento aí de 6,3% da dívida, né? Então não é um futuro aí muito animador, né? Nas projeções do próprio governo, a dívida pública vai continuar subindo até 2027, quando deve atingir um pico de quase 80% do PIB. Tanto que o governo fez uma revisão da meta fiscal, né? Se viu obrigado a fazer. E a meta de superávit de 2025 vai ficar para 2026. Bem, agora quarta-feira, vamos trazer uma notícia sobre o mundo aí, né? Saindo do Brasil um pouquinho. No Brasil o negócio não está muito animador, não. Os navios estão finalmente de volta ao Canal do Panamá. Desde o final de 2022, os grandes navios que carregam todas as suas compras online, internacionais e de grande porte, grande parte, né, de tudo que importamos estavam com dificuldades para navegação, né? Para quem não sabe, o Canal do Panamá ele é uma das principais vias de transporte de mercadorias do mundo. Visto aí o fluxo de embarcações, né? Diminuiu em quase 30% neste ano graças a uma seca, né, sem precedentes. Então o canal do Panamá simplesmente secou, né? Agora, o que mudou, né? Embora o nível das águas ainda não tenha voltado ao patamar ideal, tem um novo sistema de reservas de longo prazo que foi construído para otimizar o uso do volume disponível e prever novas secas. Só para quem não sabe, o Canal do Panamá ele interliga o Oceano Atlântico ao Pacífico. Então, países lá do leste da Ásia, tipo Japão, Rússia, né, a Austrália, ali, eles conseguem trazer seus produtos para esse lado aqui do mundo, né, através do Canal do Panamá. Agora, o que mudou, né? Embora o nível das águas ainda não tenha voltado ao patamar ideal, um novo sistema de reservas de longo prazo está sendo construído, né? Foi construído para poder otimizar, né, o uso desse volume aí disponível. A estratégia parece ter dado certo. E o canal voltou a ter cerca aí de 30 a 33 viagens por dia. Além disso, o tamanho médio do navio que passa por lá aumentou e o lucro para esse último trimestre agora deve ficar aí aproximadamente aí na média de 450 milhões de dólares. Bem, a relevância do canal, como eu falei, ele interliga os oceanos Pacífico e Atlântico. E para vocês terem uma ideia, o movimento de valores, né, ele movimenta quase 5% do comércio mundial. Isso aí representa aproximadamente aí 270 bilhões por ano de dólares. Em valores de mercadoria e economizando infinitas horas para os navegantes, né? Porque senão teria que se dar a volta praticamente por baixo da América, né, para poder chegar até a outra parte do mundo. Bom, se tem alguém feliz com essas medidas são os americanos, né, porque 73% do tráfego do Canal do Panamá está ligado à terra do Tio Sam. E olhando para o mundo todo, cerca de 70% das mercadorias físicas comercializadas mundialmente são transportadas por vias marítimas. A via, na verdade, modal marítimo é o mais usado até hoje por conta de facilitação de logística e o custo mais baixo, né? O principal meio de transporte comercial do planeta é o navio, né? Isso para carga de mercadorias, né? Isso inclui aí a sua TV, o seu celular, suas roupas, suas compras na Shopee, né? Inclui tudo aí, até o seu carro, tá? Se você tem carro importado, vem de lá também,
vem pelo mar também, né? Uma curiosidadezinha aí, o canal ele é considerado um dos grandes feitos da engenharia mundial. Só para vocês terem ideia, né? Da monstruosidade que é o canal do Panamá. Bom, vamos de quinta-feira agora. Vou trazer um número para vocês que vai espantar, tá? Vou até beber um golinho aqui para poder trazer aqui para vocês agora. Ó. 72 milhões. Esse é o número de brasileiros endividados hoje. Eita. É muita gente. Então está se formando uma pilha de boletos na mesa das pessoas, né? No Brasil, 1/3 da população ela está endividada e o valor médio das dívidas, não pasme, bate R$ 5.373 na média. Lógico, tem pessoas que devem menos, tem pessoas que devem mais, mas a média está muito alta, né? E você acha quais são os maiores responsáveis por esses débitos aí? Pessoa física, empresas, acho que quem são os maiores credores? Uma boa pergunta. São os bancos e os cartões de crédito. Faz todo sentido. Não, ou seja, é por conta das altas taxas de juros que os bancos cobram, né? Sim. As dívidas feitas para pagar com contas com rotativo do cartão, empréstimo pessoal, vão ficando cada vez mais caras, né? E aí vai virando só uma bola de neve, né? A falta de educação financeira Isso. Realmente é o ponto crítico. Antigamente, meu pai, ele é de lá de 1900 e vovô mocinho, né? Meu pai na escola ele tinha educação financeira como matéria, como disciplina. Sim. E isso lá no antigo primário, como diziam, né? Sim. O primeiro grau, né? O ensino fundamental. Hoje em dia não tem mais. Se a gente for parar para pensar tantas coisas boas que tiraram, a gente vai falar, por exemplo, de achar bandeira. Uhum. Né? De coisas que ajudavam as pessoas a terem uma consciência em relação ao patriotismo. Sim. Né? Educação moral e cívica, tinha essa matéria no currículo, que era uma matéria que trazia essa consciência também de pátria, civilidade, né? Esse olhar cidadão, olhar para o próximo, e foi tirado das matérias. Então, tem muita coisa bacana que existia e hoje não existe mais. A gente tem coisas interessantes hoje também, que não tínhamos antes, mas pensando, né, no que se perdeu, eu entendo que a educação financeira é uma base. A educação, de uma maneira geral, é uma base para a gente ter uma sociedade melhor, uma sociedade diferente. Todos os países que hoje são desenvolvidos, eles focaram na educação. E eu entendo que essa realmente, assim como eu, né, todos os estudos demonstram que a educação é o que faz a diferença para que a gente tenha uma sociedade melhor. Então, não adianta ficar podando um crescimento ali de uma árvore, vamos dizer assim, se tiver ali algum bicho, uma erva daninha, que é o caso. Todas essas situações que acabam aparecendo no dia a dia, elas são só reflexo da falta de uma base educacional sustentável, né? Em todos os aspectos, e a educação financeira é parte disso. Exatamente. É muito complicado. Bom, então vamos para sexta-feira agora, né? Deixa eu só desbloquear aqui minha colinha digital aqui, que bloqueou aqui. Bom, vamos voltar para o Brasil de novo, né? Vamos falar aqui em relação ao desperdício de vacinas, bate recorde e gera bilhões em prejuízo. Bom, desde que o Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto, o governo ele deixou vencer mais de 58 milhões de doses de diferentes vacinas, aí Covid, gripe, enfim. Foi um aumento de 22% em relação ao governo anterior. Bom, talvez as pessoas estejam se perguntando por que isso me importa, né? O que tem isso de importante para mim? O que vai mudar meu dia isso? Bom, vamos lá, os imunizantes eles ficam estocados e passam da validade, né, e acabam gerando um prejuízo aí de quase 2 bilhões aos cofres públicos. Dinheiro seu, meu e de quem está me assistindo, nos assistindo. Então, assim, pense que o Ministério da Saúde ele poderia ter usado esse valor para implementar em outras políticas, né? Educação, saúde, mas não, acabou, venceu e foi embora, o dinheiro foi pro ralo, né? Então, poderia ter usado com outras coisas. Por exemplo, poderia ter comprado 6 mil ambulâncias ou 101 milhões de canetas de insulina para diabéticos. Então, foi um dinheiro que foi literalmente jogado no lixo, né? Muito triste.
Além disso, as vacinas descartadas não foram só da Covid-19, como eu falei, foram outras doenças também, tétano, coqueluche, febre amarela, meningite, enfim. E aí, todas com cobertura vacinal abaixo da média. E aí depois reclamam-se, a cobertura está abaixo, né? É lógico que a população também tem que fazer o papel dela, né? Tem que ir lá e vacinar. Também a gente não pode também desonerar também o papel da população. Sim. De também ir aos pós-vacinação, se vacinar, né? Ficar com as vacinas em dia. Agora, mas não justifica, né? Aí vem as justificativas do governo. Quais são? O Ministério da Saúde diz que parte das doses veio do governo Bolsonaro e já estavam próximas do vencimento. E que a desinformação sobre o assunto desmotivou a população, né? Mesmo assim, o volume desperdiçado ele ainda é o maior desde 2008, durante o segundo mandato do presidente Lula, né? E a má gestão dos estoques também é apontada como principal motivo pelos especialistas. Assim, é um negócio assim que acho que falta cuidado, né? Em relação ao armazenamento, à estocagem. Vacina é um negócio muito delicado, né? Sim. Então tem que tomar muito... Eu penso que também a questão do planejamento, né? Sim. A quantidade de doses que foram adquiridas, exatamente, né? Se tivesse sido mais bem planejado, bem planejado, essa questão não teria acontecido. Uma coisa que me inquieta muito é essa necessidade dos governos terem o olhar não é o olhar para a sociedade, é um olhar de fazer o próprio nome. Então, não há um cuidado com uma durabilidade daquilo que está sendo feito. Não há um cuidado com as finanças públicas. O governante está lá porque foi eleito pelo povo para governar para o povo, em teoria. Na prática, ele está lá para fazer o próprio nome, para viver aquele momento, e isso gera muitos desafios, né? O maior de todos é tudo isso que você está trazendo. Dinheiro sendo jogado fora, nossos impostos, suor do nosso trabalho, enfim. Exatamente. Bom, aí no fim das contas o desperdício ele acontece mesmo com o aumento da cobertura vacinal das doenças. A população vacinada contra a febre amarela, por exemplo, foi de 60% para 75%, o aumento da cobertura, né? Bom, paciência. Vamos para o final de semana agora, vamos falar de sábado. Os gringos eles estão querendo come to Brazil, né? Parece que não é só um burburinho não, né? O Brasil ele virou um trend global nas redes sociais e cada vez mais os gringos estão decidindo fazer as malas para conferir tudo isso no Brasil. Você sabe que Bruno Mars teve um papel fundamental nisso. Exatamente, foi por causa exatamente do Bruno Mars, né? Nos primeiros 9 meses de 2024, o Brasil ele recebeu 4,9 milhões de turistas, estrangeiros no caso, né? Que deixaram um recorde de 30 bilhões de reais na nossa economia. Então, assim... a gente agradece muito, né? Sim, sem dúvida. O real menos valorizado em relação ao dólar e ao euro tende a facilitar isso. Então, quer dizer, nosso real está desvalorizado. O dólar e o euro estão valorizados. Então, os estrangeiros lá de fora vão ver o quê? Bom, o Brasil tá bom para a gente viajar, tá barato, então vamos para lá. É a lógica da coisa, né? E aí essa febre do Brasil virar uma trend global tem uma explicação. A viralização de vídeos de tiktokers gringos, né, que mostram aí viagens ou planos de visitar o país. Então, eles impulsionaram um aumento de 80% nas buscas globais pelo termo Brasil, né, nesse ano e acumularam aí mais de 7,3 milhões de conteúdos nas plataformas. Então, o Brasil está muito bem visto em relação a turismo. Sim. E estão incentivando aos estrangeiros, vão para o Brasil que lá tá legal. Até a economia agradece, né? Com lógico, certeza. Né? Bom, esse sucesso aí não é à toa, não. A tendência começou no mundo da moda, com a Brasil Core, trazendo o verde e amarelo como destaque entre as celebridades. E agora, além disso, no futebol também, as praias e o Cristo Redentor também dominam os conteúdos na hashtag Brasil com Z. Né? O Rio de Janeiro é o grande protagonista, mesmo com a violência toda do Rio, né, cara? O Rio de Janeiro continua lindo, né, cara? Eu sou carioca. Sim, eu mas também. Assim, se eu puder manter distância daquilo lá, eu mantenho. Minha família tá lá, então eu vou sempre. Você é de lá também, sou, né? Sou sim. Então, o Rio de Janeiro ele é o grande protagonista, né? Sendo o destino preferido aí para os estrangeiros que visitam o país e que postam na plataforma com mais de 2,4 milhões de vídeos na hashtag Rio de Janeiro. E o carnaval é uma das maiores atrações do país. Inclusive, só nesse ano, mais de 200 mil turistas vieram para aproveitar os bloquinhos de rua. E a tendência agora, em 2025, é esse número aumentar, né?
O Brasil deve fechar o ano aí com 6,6 milhões de turistas internacionais, um aumento de quase 12% em relação a 2023. E com a expectativa de chegar a seus 8,1 milhões em 2027. Então, o Brasil ele tem um potencial enorme de turismo, né? As pessoas que empreendem nessa área, fiquem ligados, porque está aumentando o número de volume de trabalho, de serviço a ser demandado, está aumentando. Então, fiquem ligados aí, porque dá para faturar. Sim. Recentemente, a minha empresa participou, a Smartitude participou de um evento patrocinado pelo Porto do Açu, chamado Hack Açu. Ah, legal. E esse Hack Açu, ele tinha o objetivo de gerar ideias para questões que a sociedade está passando. Por exemplo, mobilidade urbana, favorecer o turismo em cidades que hoje não são tão valorizadas, mas têm uma riqueza. Por exemplo, Campos foi a cidade que primeiro teve eletricidade aqui na região. E isso é pouco falado, isso é pouco disseminado, né? As áreas, as regiões históricas de Campos. Então, no Hack Açu, as pessoas, os estudantes, traziam ideias para tornar isso mais viável e rentável. Então, foi uma ideia de cocriação incrível, que foi feita a partir da tecnologia, né? Então, os encontros aconteciam através de uma plataforma. E aí os grupos se reuniam a qualquer ponto do Brasil para trazer ideias e contavam com o apoio de mentores. Eu participei como mentora. Então, a tecnologia e todo esse processo, né, de cocriação é muito favorecido quando... Quer dizer, a tecnologia favorece todo esse processo de cocriação. E, enfim, a gente está vivendo um momento que é possível a gente usar as ideias com muito mais fluidez, com muito maior facilidade. Então, saber que o Brasil está sendo visto com esse olhar de curiosidade. A gente tem riquezas, né, maravilhosas. O próprio brasileiro, às vezes, desperdiça essa grande oportunidade, né, de visitar uma cidade vizinha. Eu acho absurdo. Várias pessoas aqui em Macaé que eu conheço falam assim, eu nunca fui em Rio das Ostras, eu não tenho o hábito de Rio das Ostras. Gente, Rio das Ostras é 20 minutos aqui e é um paraíso, né? Tem coisas maravilhosas. Itapebuçus, eu acho aquele pedacinho ali de praia, um pedaço do paraíso aqui na Terra. Acho um lugar muito bonito. Tem que andar uns 30 minutinhos ou então pegar um outro atalho. Mas é um local que vale a pena conhecer. Enfim, a gente tem que realmente valorizar. Primeiro, a gente valorizar o que é nosso, para que as pessoas que venham de fora, elas aprendam pelo nosso exemplo. Sim. Então, a gente vai receber aí, em função dessa questão do valor do dólar, né, do real está desvalorizado em relação ao dólar. A gente vai já está tendo, né, uma grande quantidade de visitas estrangeiras. O Bruninho fez o papel dele aí favorecendo, né, o turismo. E a gente, como brasileiro, tem que proteger a nossa cultura, nosso povo, os nossos espaços. Então, isso acontece a partir do exemplo. Se a gente dá bons exemplos, a pessoa que vem de fora tende a respeitar. Se a gente mesmo não respeitar a nossa cidade, nossos espaços, fica tudo muito mais difícil. Verdade. Muito bom. Agora, para fechar, vamos falar de segunda-feira, né? Mais uma notícia aí de Brasil. Vamos falar um pouco do G20, né? As 20 maiores potências do mundo estão reunidas aí no nosso país. Foi a notícia do dia, foi isso, né? A cúpula do G20, ela começou hoje no Rio, né? Está reunida hoje no Rio. O nosso país vai direcionar as discussões. Se antes o encontro focava em economia, hoje ele fala também de saúde, agricultura, meio ambiente, até combate à corrupção está sendo falado. Bom, o que isso quer dizer, né? Com essa pauta ampla, nem sempre os países membros entram em consenso. Então, há discussões ali internas, né? E é esse o cenário que está acontecendo no Rio, né? E as autoridades já estão batendo cabeça sobre temas mais delicados. Uma das principais bandeiras do Brasil, é taxar os super ricos, taxar as super riquezas, né? É algo que uma delegação da Argentina de Milei, por exemplo, não é contra. Não querem, né? Por quê? Porque no bolso deles, eles não querem. Né? Não é só a Argentina, não. Tem muito, não saindo do assunto, mas indo para um outro lado, tem muita gente dentro da política que não tem interesse. Certeza. Porque, também tem, né? Então, no fim das contas, a declaração conjunta deve ser mais genérica, né? Ao todo, o evento custou 140 milhões de reais para os cofres públicos. Você pagou, eu paguei. Paralelo ao G20, a Janja ficou encarregada aí de cuidar de um festival de música que pagou cachês aí de 30 mil reais
aos artistas e contou, né, com o patrocínio de empresas estatais, né? E aí, por falar na Janja, né, a primeira-dama mandou o Elon Musk para aquele lugar enquanto apresentava um painel com a presença do Felipe Neto, ainda antes da cúpula começar oficialmente. Incrível, né, cara? É. Bom, por que isso é relevante, né? O Musk não é só o CEO e fundador de empresas de faturamento bilionário, mas ele vai ocupar um cargo no governo americano. Então você pega o cara e manda para aquele lugar, o cara compõe o governo dos Estados Unidos. De toda forma, gente, é muito desrespeitoso. Eu não sei o que motivou ela a falar isso, mas... Enfim, o mesmo respeito que eu quero que tenham comigo, eu tenho que ter com as outras pessoas. É. Não faz sentido nenhum para mim. Enfim. O insulto não caiu bem, não. Sim. Deixa eu fazer um comentário? Por favor. Eu vi uma postagem que falava assim, o Rio de Janeiro é muito amostradinho mesmo, né? Final de semana chuvoso, parecia um dilúvio caindo, uma coisa horrorosa. Hoje um dia lindo, de sol, maravilhoso, coisa mais linda. Então, isso realmente favorece com que as pessoas, vendo aquela foto, agora que os holofotes estão todos para o Rio, vendo aquelas fotos daquela paisagem natural maravilhosa, com aquele céu lindo, quem é que não vai querer conhecer esse lugar maravilhoso? Por isso que eu digo, Deus é brasileiro e ainda é carioca. Exatamente, eu concordo. Bom, aí... Em relação a essa notícia, você deve imaginar que as relações de Lula e Trump já não são das melhores, né? Sim. Trump, ele é republicano, que é um lado mais direita, né? E o Lula, ele é voltado para a esquerda, né? Bom, o presidente brasileiro, ele até declarou apoio a Kamala nas eleições. Agora, os laços entre os países estão mais tensos, né? Bom, a repercussão do xingamento ficou o seguinte. A primeira-dama, ela rodou o mundo e virou notícia nos principais portais estrangeiros. Não teve jeito, né? Musk foi simples na resposta e disse: eles vão perder a próxima eleição. O que deixou o Felipe Neto irritado. E já Lula comentou que não devemos xingar nem ofender ninguém. Como sempre, muito político, né? Sim, ele é bom nisso. Perdão, pessoal. Bom, agora pra gente acompanhar pra semana que vem, vai ficar aí dia 20/11 a inflação ao consumidor, que é o CPI de outubro do Reino Unido, e dia 22/11 o índice de gerente de compras, que é o PMI de novembro dos Estados Unidos, na zona do euro e do Reino Unido.